Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um Fora do Padrão, hoje com um convidado especial de novo em mais uma edição Café da Manhã, na qual estamos comendo de verdade. Uma mesa muito bonita, inclusive. Esse é o Lucas Vitor, do Cinema de Boteco. Oi. E hoje temos um tema muito especial aqui. Nesse dia 28 de junho se comemora o Dia do Orgulho LGBTQI. Sim. A gente treinou a sigla pra acertar. E é o dia que marca que ninguém deveria ter vergonha de ser quem é, de amar a si mesmo, principalmente. Então é motivo sim pra ter orgulho e precisamos celebrar esse dia. Esse dia marca uma repressão policial muito forte que teve num bar chamado Stonewall Inn, em Nova York. É um bar e um bairro muito frequentado pela população LGBT, tudo, e teve uma... A polícia foi lá e fez o que polícia normalmente faz. Isso foi em 69. A população, claro, reagiu e teve vários embates e tudo. E aí, como uma forma, né, de demonstrar orgulho, de se autoafirmar, no ano seguinte se comemorou a primeira parada LGBT, que na época nem era essa sigla. Era só parada gay, né? Só parada gay do mundo, que aconteceu em 1970, em Nova York. Então a data é por causa disso, eu estudei. Ela fez a lição de casa. E aí hoje a gente vai falar dos nossos personagens que desafiam a heteronormatividade, que têm orgulho de ser quem são. Não tenha vergonha de dar a cara pra bater, porque eu acho que de você ser diferente é você ter a ousadia de ser diferente. E isso que quer dizer realmente ser um herói mesmo. E eu me inspiro muito nessas pessoas. Estamos fazendo um programa sobre heróis, mas heróis diferentes, heróis da vida real. Herói de verdade, né? Heróis de verdade, então fica aí. Tá, a gente vai fazendo, assim, um brainstorm de filmes, a gente vai falando dos filmes e conforme a gente for lembrando de outros, a gente vai falando por que esses personagens são importantes pra luta, pro orgulho. E o primeiro que a gente lembrou foi o Paris em Chamas, que é dirigido pela Jenny Livingston. Tá facilmente no catálogo da Netflix, ali facinho pra todo mundo ver, quem não viu. Assista, sério. É tipo RuPaul Drag Race, A Origem. O documentário, só pra contextualizar, né? Ele é de 1990, mas ele começa em 1987, quando as filmagens começaram, e ele mostra todo o cenário de bailes. Tem os bailes que foram, meio que a ascensão do cenário drag atual, das drags como a gente conhece elas hoje. Bailes funcionam com categorias, e aí cada drag queen apresentava uma categoria diferente. Aí surgiu também o termo realness. Foi daí que, você apresentar uma veracidade de um tema. E eu acho interessante que o filme mostra esse começo do cenário drag, mas é também um reduto, porque é uma época muito preconceituosa, mesmo sendo Nova York. Ele está falando de uma cidade mega progressista comparada ao resto do mundo. O filme se passa no Harlem, né? É, no Harlem. Então você está falando de latinos, negros, você está falando de gente que soma bullying. Inclusive... Né? Que inclusive é somar bullying, porque quando a gente para pra pensar, por exemplo, na população LGBT no geral, todo mundo sofre com homofobia, com lesbofobia, transfobia, todo mundo. Só que assim, quando pega gente classe média baixa, gente não branca em geral, a carga é assim... E até no próprio meio. Isso que é triste. No próprio meio onde você era pra se sentir acolhido, se sentir bem-vindo, rola esse preconceito. Então imagina eles do jeito expostos como eles estavam naquele jeito, pra todo mundo ver. Eu acho engraçado porque é como se o filme ele mostra uma organização social diferente, assim, uma maneira diferente de se organizar socialmente. Outra sociedade. É muito legal. E ele explica tudo direitinho, assim, você não fica perdido se você não sabe o dicionário. Você entende direitinho. Hoje você já sabe tudo, né? Tá sabendo tudo. Mas ele mostra essa organização e ele mostra o quanto é importante você ter status naquele grupo. Porque são pessoas que normalmente sofrem, não são aceitas pela sociedade, não são aceitas nem pela própria família. Inclusive, muitas moravam nas ruas. Exatamente. Então, ali é uma maneira de buscar status. Então, eu acho que existe até uma exacerbação, assim, de precisa ter luxo. Porque são pessoas que normalmente não tem nenhum tipo de aceitação na sociedade. Então, e ali, naquele único momento da noite... Naquele único momento, naquele único local onde eles podem ser eles mesmos. E aí... se expressar totalmente. Ao cubo, inclusive, sabe? Então é muito bacana, porque os bailes serviam como isso, como uma maneira de expressão daquela população na época que sofria muita perseguição. Sim. A filmagem começa em 87 e vai até 89. E nesse meio tempo morrem algumas dos participantes do filme. Uma delas, a principal que mostra, foi assassinada brutalmente, com 23 anos. Ele mostra isso, mas ao mesmo tempo, ele não tá ali pra mostrar só o quanto é difícil, ele tá ali realmente pra fazer um relato. Eu acho que ele é muito um retrato da época. O importante também é que ele não só retrata, mas ele também celebra. Fazem questão de mostrar, olha, essa é a vida deles, olha como é interessante, olha esses bailes, olha o modo deles de tratar as coisas, olha essas gírias, olha
Sabe, tipo, as cenas das festas, tipo, dos bailes, quando todo mundo tá reunido, tipo, você quer realmente estar junto dele e participar daquele momento único de alegria que eles têm. É muito, muito útil, sabe? E eu acho um retrato da época forte, principalmente por causa dessa questão de estava surgindo o vírus da AIDS, e isso mudou muita coisa na cena LGBT, porque realmente criou-se um estigma gigante, sabe? Se você tem AIDS, você é gay, você vai morrer. E a população foi muito perseguida na época por causa disso. E o filme está inserido exatamente naquela época, numa grande cidade, numa grande metrópole, e retratando isso. Então é muito bacana. Até a cena que eles mostram as ruas de Nova York, assim, é legal porque você vê que aquelas pessoas não estão inseridas ali, sabe? Elas não podem estar ali à luz do dia. Pegar, por exemplo, a cena final do depoimento daqueles dois meninos, eles falando assim, tipo... Olha, eu tô aqui porque é o único lugar que me aceitam. Tipo, a entrevistadora pergunta, mas você é uma criança. Ele tem tipo 15 anos, meu pra quem não viu. Um de 14, 15 anos, mais ou menos. Aí eles, não, mas eu tô aqui pra pôr minha cara pra bater, porque é o único lugar que eu só aceito, então eu vou. Então, sabe? É muito problemático a gente parar pra pensar nisso, que tipo, uma criança não é aceita em casa por quem ela é, e aí ela tem que arriscar a vida, tipo, Nova York não é... Nenhum lugar, pra população LGBT, nenhum lugar. Assim. Acho que dá até pra população em geral, tipo, lá é bem complicado. Mas essa coisa de não se expor à luz do dia, meu TCC foi sobre isso na faculdade. Eu fiz um documentário com o ponto de curiosidade, né, que o TCC tem um ponto de curiosidade, é uma matéria que eu fiz sobre gênero, e eu comecei a ler alguns livros sobre travestis, transexuais, drags, enfim, e mostrando muito o quanto a gente não vê elas no dia, realmente. Por que a gente só vê... quando vê, de noite, e em redutos específicos pra isso, né? Eu li um livro que foi investigar, assim, tipo, e quando elas precisam ir em médico, farmácia, banco, esse tipo de coisa, sabe? Pra drag até que nem tanto, porque elas são montadas, mas travesti faz intervenção corporal. Sim. Tipo, coloca silicone, esse e tipo pior ainda pra quem é transgênero, né? A pessoa ainda tá no processo de transição, aí assim, ela tem todo o direito de se apresentar como que ela é. Exatamente. Mas aí, tipo, infelizmente a sociedade não vê ela como é que ela é. Nossa, é bem complicado. Exatamente. E aí eu fui pesquisar os números e são assustadores, assim. A expectativa de vida de travestis no Brasil é 35 anos de idade, sabe? Você saber que se você chegou a 36 anos, você é um sobrevivente. É absurdo isso. É quase bárbaro. Desde doenças, complicações dessas intervenções corporais que elas fazem, né? Não tem grana, gente. É caríssimo. Então as pessoas fazem com coisas caseiras e às vezes morrem de decorrência disso. Suicídio por não ter apoio e homicídio. Muitas delas são assassinadas. O Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. E é o pior recorde que a gente pode ter do mundo, sabe? A gente tá bem. A gente não tá bem. A gente mata, se não me engano, acho que é uma pessoa LGBT por dia no Brasil. Então, é um absurdo. E é isso, assim, a gente tem que falar sobre isso, porque... não tem que ser normal a gente não ver essas pessoas à luz do dia. Elas têm que ter no mercado de trabalho. Não é normal isso, não é. Elas têm que ter o direito de ser quem elas são, onde elas quiserem, de como elas quiserem. É por isso que é importante ter orgulho, sabe? Porque realmente você que tá assistindo a gente não passa por isso. Eu que não passo por isso, sabe? A gente não sabe o que é, então... Eu passei, mas assim... Eu já sofri muito ataque homofóbico durante a minha vida toda, mas nada que eu possa dizer assim, nossa, eu tive risco de vida realmente, sabe? Foi só assim, humilhação, aquela coisa natural que você... é horrível. Já é horrível. Já mexe com o seu psicológico, assim, de uma forma tremenda, mas eu posso dizer, graças a Deus, que eu nunca corri risco de vida, eu nunca me senti ameaçado, mas assim, eu tenho sorte, eu tenho muita sorte. E tem muita gente que convive comigo que não tem essa mesma sorte. Tipo, eu já conheci várias drag queens que já contaram que foram espancadas na rua, que sofreram abuso em casa. O importante de a gente ter filmes como o Paris is Burning e todos os outros filmes que a gente vai continuar comentando é isso, de mostrar que, sabe, a gente tá aqui, a gente existe e a gente tem o direito de estar onde a gente tá. De ser visível, né? Filme que é importante pra gente comentar logo depois, porque eu acho que ele é meio que ponte desse cenário, é Rent, que é inspirado no musical do mesmo nome, de 96. Ele se passa exatamente nesse mesmo cenário, Nova York. O surgimento da AIDS. Surgimento da AIDS, assim, quando tava realmente rolando surto de pessoas não sabiam o que fazer. É porque você é muito novinho. Mas eu lembro da época em que era sentença de morte mesmo. A pessoa que recebia notícia sabia que ela ia morrer em poucos meses. Porque não tinha um tratamento avançado o suficiente. Então tipo, eu lembro dessa época na minha infância, assim. Era muito forte. E era isso. Era tipo, se você tem AIDS, você é gay com certeza, sabe? Sendo que não era. Muita gente hétero tinha AIDS. E o que também já era um problema. Tipo, você tem AIDS, você é gay, você é uma pessoa ruim, você, né? E aí ele mostra um grupo de amigos, artistas, muitos LGBT, e
tentando sobreviver tipo, a esse estigma, a esse cenário. E eu acho ele muito importante porque, pela época que ele surgiu, ele é muito progressista. Porque ele é de 96 e ele mostra, tipo, um casal... Musical da Broadway. Musical da Broadway. Porque o filme é do Chris Columbus, eu achei, tipo, um dos filmes dele é que ele é tão família. 2004, eu acho. É mesmo, né? Ele é, tipo, muito família. Parece que vai ter uma ceia de Natal e as pessoas vão sair com um chapeuzinho na carinha. Acho que é por isso que o filme não deu muito certo, inclusive. Mas, enfim... E aí tem um dos personagens que tem AIDS que é hétero. Ele é bom porque ele tem uma mensagem muito de esperança no meio do caos. Sabe? Eles não têm perspectiva nenhuma de vida. Eles são pobres. Eles vivem da arte deles, literalmente. Sabe? E mesmo assim eles se mantêm alegres, eles se mantêm vivos, otimistas. E eles realmente não têm motivo nenhum pra ser otimista. É muito triste, é muito pesado de assistir. Porque não tem cena nenhuma forte, não. Mas assim, a tristeza que você tem de ver que, tipo, nossa, eles estão perdidos, eles não têm perspectiva de nada, então... e mesmo assim eles continuarem firmes, continuarem otimistas, dizendo assim, a vida vale a pena ser vivida, e inclusive a música final, ela tem a mensagem, tipo, não existe um dia além de hoje, sabe? De você viver o dia... O dia por si só também já é triste, né? Porque isso diz muito sobre expectativa de vida, esse tipo de coisa. Não tinha parado pra pensar nisso, né? Tem isso a ver também. Então, eu acho ele muito importante pra perspectiva pra gente, tipo, as coisas são ruins, mas elas podem melhorar, mesmo que não pareça, Orgulho. Sabe? Orgulho, exatamente. Não, eu gosto do filme, assim, eu acho ele bonito. Tipo, musical pra mim, mesmo quando é ruim, mesmo quando é barango, eu me divirto. Mas eu acho que ele poderia ter sido mais corajoso, sabe? Eu achei que ele ficou muito no tipo, vamos manter a classificação indicativa baixa, tá? Chris Columbus, né? Chris Columbus. Que não sabe, o diretor Esqueceram de Mim. Os dois primeiros Harry Potter. Ainda só pra não sair dos personagens trans, né? Eu acho que o Almodóvar sempre retrata isso muito bem. O Almodóvar, eu acho que ele dá muito peso pra sexualidade nos filmes dele, principalmente pelo fato dele ser gay, né? Uhum. Mas o que eu mais gosto é o Tudo Sobre Minha Mãe. Tudo Sobre Minha Mãe é lindo. E não é um filme que não é só sobre isso, eu acho que ele fala muito sobre maternidade. Tem muito peso feminino nos filmes dele também. E o Tudo Sobre Minha Mãe é lindo, lindo. E eu lembrei dele porque ele tem um discurso muito bonito da Agrado, que é essa personagem, que é travesti. E ela fala muito sobre o quanto que ela já gastou em intervenção corporal. Ela tá tentando, tipo, distrair o público, porque as atrizes do teatro faltaram. Uhum. E aí ela fala sobre o quanto que ela gastou e tudo. E é engraçado assistir. Mas ela termina, assim, falando que não tem que ser mão de vaca nisso, porque você é mais autêntico quanto mais você parece com quem você sonha ser. E eu acho que é isso que é uma das frases poderosas do filme. A gente questiona, sabe? Na nossa ignorância, a gente questiona muito, mas por que as pessoas fazem isso sabendo que elas vão sofrer, sabe? Sabendo que elas podem ser assassinadas? Porque elas estão sendo quem elas são. Porque E esse é o maior ato de resistência. Se você não admite quem você é, você morreu. Você tá sendo você tá vivendo a vida de uma outra pessoa. E assim, eu passei por essa forma até mais ou menos os meus 20 anos, foi assim... Eu era realmente outra pessoa, porque o que acontece? Quando você nega uma parte tão importante de você não tá negando só, por exemplo, sua sexualidade, sua identidade de gênero, se for uma pessoa transgênero. Você tá negando quem você é, e isso te afeta tanto, tipo, isso me afetou, por exemplo, afetou meu gosto por filmes, por livros, o modo como eu encarava as coisas, o modo como eu enxergava a arte, como eu enxergava a sociedade. Eu era outra pessoa, eu era literalmente outra pessoa. Como você disse mesmo, é a morte. Não digo que é melhor a pessoa morrer, mas assim... Não, eu disse que é a morte porque você não tá não tá vivendo. Se você não tá vivendo a sua vida, você não tá vivendo. A pessoa simplesmente existe. Exatamente. Eu acho bonito, assim, filmes que lidam com a descoberta da própria sexualidade, né? No caso, a gente tá falando de identidade de gênero, mas de sexualidade também. Uhum. E um exemplo recente é o Carol, do Todd Haynes, com a Cate Blanchett e com a Rooney Mara. Foi indicada a 6 Oscars, deveria ter sido indicada a mais. E eu acho o filme lindo, assim. A gente tava falando do Lucas, não é tão fã assim. Assim, eu acho ele muito sincero, muito... A emoção ali, ela tá numa medida certa, eu gosto, mas assim, eu acho que ele poderia usar mais, ele poderia ir um pouco mais além, explorar mais emoção humana, explorar mais sexualidade, sabe? Ele fica meio que na superfície, sabe? Mas é porque ele tá lidando justamente com a descoberta, porque a protagonista é a personagem da Rooney Mara, que ela tá se descobrindo lésbica. Ela não se... Inclusive ela que é a protagonista, né? Ela que é a protagonista, ela foi indicada a atriz coadjuvante, enquanto enfim, ótimo. Coisas da academia. Academia. Ela é a protagonista, claramente, porque ela está se descobrindo, ela está descobrindo a sexualidade dela, e ela está descobrindo o amor pela primeira vez também. Então é um filme sobre o amor, porque ela nunca tinha amado até então, né? Ela só vivia naquilo, isso que eu estava falando de vagar, existir.
E ela tá descobrindo a existência dela, descobrindo o que ela ama. Como eu disse agora mais cedo sobre o meu caso, você percebe também com ela que, tipo, antes dela conhecer a Carol, se apaixonar, tipo, ela meio que é sabe, ela tá lá na loja. É isso, tipo, ela existe. Ela tá existindo. E aí, depois que ela conhece a Carol, tipo, ela descobre a paixão dela por fotografia, começa, assim, a realmente descobrir quem ela é. Que ela tem vida, né? Sim, ela é um ser humano. E a personagem da Cate Blanchett é muito maravilhoso, porque é isso, o filme lida sobre a descoberta dela, já a personagem da Cate Blanchett já é uma personagem mais vivida, alguém que sabe quem é, mas tem que esconder, porque é casada, tem filho, e se ela simplesmente for quem ela vai perder o filho naquela sociedade. Eu não lembro em que década do filme se passa, mas... É 54. Exatamente, ou seja, uma mulher não podia admitir sou lésbica e continuar com a guarda da sua filha, o que é um absurdo. Eu gosto de filmes que estão centrados na sexualidade feminina, porque eles também escancaram muito do machismo. É essa hipocrisia de que é melhor uma mulher ficar casada num casamento infeliz e heterossexual pra sociedade, foda-se se ela é infeliz, porque... Quem se importa com a felicidade da mulher. O que importa são as aparências. Desde que ela mantenha as aparências, do que ela ser feliz num relacionamento homossexual. Eu acho muito bonito, sabe? A maneira como o filme lida com sentimentos. Porque é um filme sobre amor. Não é um filme sobre sexualidade, é um filme sobre amor. E isso é importante porque eu tava pensando nos filmes que a gente poderia conversar sobre aqui no vídeo. E é para pensar realmente nos romances, nos filmes que retratam romances. Tipo, sem o peso da luta, da resistência, da desigualdade, assim, é muito pouco. São poucos. É muito pouco. E, tipo, não que isso seja um problema, porque eu acho que isso tem que ser discutido. É porque, assim, eu acho que mesmo hoje em dia, 2017, né, mas a gente tá falando de vários filmes de época, ainda não existe romance sem luta, sabe? Qual relacionamento não hétero? Que vai, tipo, ficar de boas, conseguir viver tranquilamente. Exatamente, sem luta conseguir andar na rua de mãos dadas. Mas o Carol, ele tá basicamente focado no romance. E flui bem, eu gosto da química das duas. E Cate Blanchett, assim, pessoalmente, ela é minha atriz preferida, então, assim... Qualquer coisa que ela assistir. É maravilhosa nesse filme. E nesses outros, assim, é até parecido, né? O Azul é a Cor Mais Quente, por exemplo, também lida com isso, com essa descoberta de si mesmo, descoberta de quem eu sou, descoberta do romance, a personagem da Adele, né? E é mais o foco disso mesmo, dela descobrindo quem ela é, descobrindo, assim, as nuances da sexualidade dela, porque ela não é lésbica, né? Ela é bissexual. É legal de você acompanhar todo o processo de descoberta dela, tipo, no início, de se retraindo, tipo, não, eu não sou lésbica, eu não gosto de mulher. E depois se entregando totalmente esse relacionamento com a... Qual é o nome da personagem? Da Léa Seydoux, eu sempre esqueço. Não sei, é a do cabelo azul. A do cabelo azul. E assim, aí ela se entregando totalmente esse relacionamento, aí depois descobrindo que ela quer ficar com o cara também. Então, assim, é bem humano, sabe? Tipo um ser humano é assim. Ele não é definido por um padrãozinho, uma caixa, um rótulo, sabe? A gente é o que a gente é. Outro filme que lida com essa questão de ter que se encaixar, né, na sociedade, na família, pra ser aceita e não poder ser o que é, que eu acho muito... Que é um dos principais filmes, se você vai fazer qualquer lista de filme LGBT, esse vai estar entre pelo menos os 3 primeiros, que é O Segredo de Brokeback Mountain, que realmente merece estar, porque ele é muito lindo. Ele é excelente. Inclusive... Eu revi, porque eu só tinha visto no cinema. Aí eu revi pro programa. Nossa, ele é tão bonito, ele é bonito demais, chorei tanto. Inclusive, assim, ele deveria ter ganhado o Oscar, né? É, né? Vamos falar sobre Crash. Não vamos falar sobre Crash. Porque... Eu gosto de Crash. Eu acho que Crash é massacrado porque ele venceu um Oscar injustamente. Concordo, ele não era o melhor filme daquele ano. Mas ele não é um filme ruim. Mas enfim, Crash não é o melhor filme daquele ano, porque o melhor filme daquele ano é Brokeback Mountain. E não é nem só ele não ganhou o melhor filme, os atores não ganharam. E é um absurdo, porque... Os dois estão assim... Não, o elenco todo, né? Tipo, Michelle Williams, que... Outro amor da minha vida, ela tá excelente. Nossa, o Heath Ledger, eu fiquei vendo aquele filme e falei, nossa, esse menino não tinha que ter morrido, porque ele seria, tipo, um monstro, sabe, se ele tivesse vivo. E ele é incrível, e o Jake Gyllenhaal também gosto muito dele, mas eu acho que esse é o primeiro filme dele que ele tá muito bem. Mas eu acho que perto do Heath Ledger, assim, ninguém tá muito bem naquele filme, porque ele não se aceita nunca no filme, né? Não, e não é só a sexualidade, tipo, os próprios sentimentos dele. Exatamente, ele não sabe lidar com sentimento nenhum. O peso, tipo, de ser o homem macho, durão, tipo... frio, que não aceita tudo, tá em conflito tanto ali com ele, tipo, ele retrata aquilo tão bem, porque ele quer ser sensível, você vê que ele quer, tipo, demonstrar sentimento, mas ele não consegue. Até porque em nenhum momento do filme ele é aquele cara que faz questão de ser agressivo, escroto, não. Ele é um amor com as filhas dele, sabe? Não é isso. É a pessoa que não sabe lidar, não sabe sentir, parece. É a pessoa que não sabe lidar com o fato de estar sentindo. Você vê isso com todos os relacionamentos dele. Traduzir isso em atuação é muito difícil. Você tem que ser muito talentoso. E ele traduz com uma certa agressividade, né? Ele é muito agressivo ao se portar, mas mesmo sem intenção, muito bruto. E o filme é maravilhoso, porque o filme celebra o amor. Brokeback Mountain é um romance. Um romance lindo.
Mas é isso, não tem como não retratar a luta, porque são cowboys gays na década de 60, um dos estados mais preconceituosos, Wyoming. mais preconceituosos dos Estados Unidos. Então, E claro assim, que vai ter luta. Então, mas é isso, a luta desse filme ela é muito mais interna, né? Ela tá muito mais focada na luta do personagem do Heath Ledger de simplesmente não se aceitar. E o personagem do Jake Gyllenhaal, você vê ali que, tipo, ele tá pronto pra se aceitar, sabe? Ele não faz isso porque ele sabe que... Ele sabe das consequências. Ele sabe das consequências, mas ele tá mais pronto, ele se aceita, pelo menos. Sim. Ele pode não demonstrar pra sociedade, mas pelo menos ele se aceita. O personagem do Heath Ledger não, sabe? Ele nem sabe quem ele é direito, porque, Exatamente. tipo, ele vai lá, casa com a Michelle Williams, tipo, dá pra ver que ele ama ela realmente, só que assim, tem toda essa dualidade, tipo, eu amo ela, mas também amo ele, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu quero. É muita cena bonita que retrata, tipo, igual a cena quando ele encontra, quando o Jake chega na casa dele, ele vai lá encontrar com ele, tipo, ele tá tão feliz, mas ao mesmo tempo tão confuso, tipo, eu devia estar feliz, tipo, não, é muito bom, é muito bom. Eu acho legal ele retratar as esposas, sabe? Como é pras esposas. A Anne Hathaway é uma, tipo, é uma desavisada, né? Ela não tá sabendo o que tá acontecendo. Sim. Mas a Michelle Williams, ela sabe. Ela acompanha o processo todo. Ela acompanha o processo. E é bacana acompanhar pelo ponto de vista dela também, sabe? Porque a mulher também sofre nesses casos, por exemplo, quando o marido não sabe que é gay, descobre, e aí, tipo, ainda mais nessa época que ele não sabia como lidar com isso, tipo, aí como que ela vai lidar com isso também? Tipo, é um problema da família toda, assim. E, pra mim, a trilha de Brokeback Mountain é uma das melhores da história do cinema, porque, assim... A trilha marca muito romance, né? Exatamente. Ela marca muitas fases ela pontua ali, tudo de forma... com eu os acho, conflitos. sim, e trilha boa é isso, tipo, ela pontua os momentos e, tipo, ela entra ali de forma natural e às vezes você nem percebe. É, tipo, você nem sabe cantarolar a trilha depois, porque ela não é sim. importante fora, ela é importante no contexto. Tudo naquele filme ali. O Ang Lee é um dos meus diretores favoritos. Assim. Ele Eu é acho ele maravilhoso. uma das pessoas mais sensíveis que estão atuando no cinema hoje. Ele é muito maravilhoso. Ele tem 2 Oscars, né? Primeiro por esse, né? Sim. Ele sempre ganha a direção e não ganha melhor filme, que aconteceu também com Aventuras de Pi. Ele deve ser meio frustrado, né, coitado? Eu não seria frustrada se eu tivesse 2 Oscars de melhor diretor, sabe? Ele é o primeiro asiático da história a ganhar Oscar de melhor diretor. E ele é muito sensível pra retratar essa história. Ele é hétero, né? Ele é um homem hétero, branco, com seus privilégios, que retratou esse filme de uma maneira tão sensível, tão bonito, de uma maneira como ele respeita os dois, sabe? Respeita, mas sem esconder também a parte que não é louvável dos dois. Nossa, e aquela cena dele vendo as duas blusas abraçadinhas. Nossa. Gente, quem não chora naquela cena, sabe? Aquela cena acabou comigo. Então o filme merece realmente estar em todas as listas. Inclusive, uma das listas que a gente pesquisou, ele tá em primeiro lugar, né? De melhor Eu vou filme. colocar aí no link na descrição pra vocês verem várias outras sugestões também. Mas ele não fala sobre orgulho, né? Infelizmente, porque os dois não Não se orgulha. Os dois não se tanto. orgulham, deveriam se orgulhar, mas não se orgulham. Mas ele dá orgulho, assim, pra luta. E dá orgulho por ser um romance, porque quando a gente vê um romance LGBT sendo retratado de forma sincera, de forma honesta, e que você consegue realmente perceber o amor, é bonito de ver, porque a gente não vê isso normalmente. Então, já é um motivo de orgulho. Acho que mesmo ele não tendo não levantando a bandeira do orgulho, ele já é orgulho simplesmente por mostrar uma história de amor sincera, sabe? Porque ele fez um público grande. Foi. Ele realmente fez um público muito sucesso. grande, ele fez muita bilheteria. Então eu acho que ele é um marco de escancarar isso pro público mesmo, sabe? De mostrar, tipo, olha, gente, não são apenas vocês héteros que amam e têm relacionamento. Vem aqui ver como é que é. Porque não é aquela coisa, normalmente filme que tem personagens gays é sempre escondido, né? Até o cinema coloca os personagens no armário. Coadjuvantes, nunca mostra Nunca beijo. mostra beijo, nunca mostra relação de verdade. Esse não, esse mostra tudo que um filme hétero mostraria num romance entre duas pessoas, tudo. Então, é bacana, mas não choca, porque é bonito, sabe? E não deveria chocar, porque assim, desde quando o amor deveria chocar, né? Exatamente, Amor mas não choca. assim, as pessoas, quer dizer, sei Não lá, deveria chocar, né? no não ideal. deveria chocar. Talvez se minha avó fosse assistir, ela ficaria chocada. Mas assim, não é aquela cena feita para chocar, é uma cena de romance. E só pra finalizar essa questão da descoberta, né, e de abordar o relacionamento como um romance, a gente tem um exemplo nacional, só pra não faltar exemplo nacional na nossa lista, que é Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, também tá na Netflix, facinho pra todo mundo assistir. E que é muito bonitinho, assim, porque eu achei que eu ia... lindo. Eu É assisti, lindo. eu assisti meio com preconceito, eu admito, porque filme nacional que tem adolescente... É sempre complicado de assistir. Malhação estragou nossa cabeça, sabe? A gente assiste e daí, putz, Malhação. E o próprio filme, assim, tirando o peso disso, ele é meio complicado. Tipo, os diálogos não são muito fluidos, não são muito naturais, boa parte das vezes. Só que, acho que não atrapalha Não. a experiência, porque, assim,
Eles são adolescentes, né? Eles são adolescentes, Eles não são isso. obrigados a ter diálogos inteligentes, a ser, sabe, dissertivos nem nada. Eles têm que ser só eles mesmos. E é muito filme sobre a adolescência também, Sim. né? Porque a adolescência é autodescoberta o tempo todo, né? Você tá o tempo todo se testando e descobrindo coisas novas sobre você mesmo. E ali, tipo, você tá falando do menino que já carrega sua própria dificuldade por ser cego, já tem um problema de autoestima por isso, né? Ele tem uma autoestima baixa, digamos, Muito baixo. no filme. E ele lidando com a própria sexualidade, com a descoberta da própria sexualidade e do amor, né? Da descoberta do amor também, da paixão. E eu acho bacana porque às vezes qualquer pessoa consegue se identificar com esse filme, porque Independente da sexualidade, independente do todo gênero, mundo né? passou por isso na adolescência, a descoberta do amor e o quanto isso afeta as suas amizades, assim. Sim. É um filme bem honesto, eu acho, em relação à adolescência. Tem as suas ceninhas Malhação. Mas era inevitável, Mas né? eu acho que é porque Malhação é que estragou a nossa cabeça. O problema não é do filme, o problema é do Malhação. Acho que o que eu acho mais importante nele é a naturalidade como ele trata os sentimentos dele, porque assim, claro, é tudo muito complicado, ele é adolescente, ele tá inserido no meio hiperhomofóbico, porque, né, escola é um meio complicado. Qualquer pessoa que é diferente, tenta ser diferente na escola, ela vai sofrer. Até pra quem não é, escola é difícil, imagina pra quem é. Exatamente. Então, assim, e ele já tem que lidar com todo o peso de ser cego, as pessoas zoando. Nossa, eu achei horrível quando o menino chama a amiga dele de bengala humana. E, tipo, isso não é nem... É pesado, mas é pura verdade. Tipo, na vida real, pagando coisas muito piores pra ela. E aí, junto com isso, ele tem que descobrir que gosta de outro menino e... Acho que nunca nem passou pela cabeça dele que ele poderia gostar de outro menino. Acho que ele nem passou nem pela cabeça dele que ele poderia gostar de alguém. É, porque não é ele descobrindo a sexualidade dele como gay, é ele descobrindo em geral. sexualidade em geral. Sim. Tipo, estou me apaixonando pela primeira vez por um ser humano. Sim. É isso. E eu acho bonito assim, porque o personagem principal é cego. E eu acho bonito como o filme retrata isso, porque ele é bem sensorial nos planos. Ele dá muito close, no qual você vê o toque muito de perto, sabe? Então você percebe a importância do toque pra ele. Porque se o toque é importante pra gente, imagina pra quem que é cego. Você tá enxergando pela perspectiva dele, né? Exatamente. Então, o filme é muito focado no toque, sabe? Em toques simples, assim, ele é muito sutil, é muito bonito. O quanto o toque no braço é importante pra ele, pra ganhar confiança. Então, eu acho que o diretor também fez um trabalho muito bom em dar um pouco pra gente dessa perspectiva de como é sentir pra ele, sabe? A importância através da importância do toque. Uhum. Então, como já nesse vídeo eu tô falando spoiler de todos os filmes, né? Eu vou falar spoiler de mais um. Né? Já tá no final, Já você tá pode no pular final. só pros 30 segundos finais. Se você quiser. E eu acho que... Porque tem o curta, né? Que originou o filme, que é do mesmo diretor, né? Eu acho que os dois filmes complementam. Tipo, um não é melhor que o outro. Só que eu acho que o que faz o longa ser melhor que o curta é a cena final. Porque a cena final mostra um ato de resistência, mas de forma... Uma resistência pacífica, sabe? Que é sutil, e é do modo como deve ser. Porque eles estão indo lá de braços dados, né? Indo embora. Porque ele sempre anda de braços dados, porque ele é cego. Exatamente. Aí um dos colegas dele grita assim, o namoro tá sério, hein? Aí ele para, eles estão de costas, ele continua e só vai abaixo o braço e dá a mão pro Gabriel, né? Pro Gabriel e continua andando. E todo mundo, tipo... Fudeu, tá sério mesmo. Tá sério mesmo, e daí? E assim, o ideal é isso, sabe? Tipo, porque você vê que antes quando falam que ele é gay, ele fica tipo, você é um idiota. Tipo, ele se sente ofendido, mas agora não, tipo, é quem ele é, então... eu sou mesmo, não é ofensa. Isso é você abraçar quem você é, tipo, não é ofensa se chamar de sapatão, de gay, de bicha. É ofensa, é um pouco de ofensa. É ofensa pra quem fala de maneira pejorativa. Exatamente. Você está sendo escroto. Mas você está falando de maneira pejorativa. Mas se você abraçar isso, tipo, não, eu sou mesmo, sou bicha, sou sapatão, sou, sabe? Isso é resistência de verdade, porque aí você tira o poder do agressor e fica tipo assim, eu achei que era ofensa, mas não é, então o que eu vou fazer? Boa maneira de acabar. Sim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Citem aí, tem muitos filmes que a gente não falou. Tipo, já ficou longo demais, a gente queria falar de mais filmes. Inclusive, tantos que a gente não assistiu, que são importantes e... A gente vendo a lista, a gente falou, nossa, eu preciso ver esse, preciso ver esse. Então, falem aí nos comentários quais são os filmes preferidos de vocês, também deem as indicações. Ou aqui ou nas redes sociais, me sigam por lá também. E obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. E é isso, se inscreva caso ainda não seja inscrito e volte sempre.